Boa tarde novamente a todos e todas. Vamos dar prosseguimento às nossas atividades da tarde, com essa nossa próxima mesa, que se intitula Sistema Nacional de Informações e Indicadores Esportivos. Convidamos já para compor aqui esse nosso painel e fazer a mediação dele o professor doutor André Capraro. Palmas, por favor. Convidamos ainda o professor doutor Fernando Marinho Mesadri, do Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva. Convidamos Humberto Aparecido Panzetti, da Abismel. Em seguida teremos também a chegada da Isiane, e assim que ela chegar vai também compor a mesa, mas aí o professor André Capraro já pode aqui iniciar os trabalhos de condução. Convidamos para também compor a mesa Isiane Castro Marques, secretária nacional de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte. Professor Capraro, fique à vontade. Boa tarde, então, dando abertura ao painel Sistema Nacional de Informações e Indicadores Esportivos. Já foram anunciados os devidos apresentadores, né? Vou seguir a ordem já pré-determinada que se encontra aí junto à programação. Então vou passar a palavra ao professor Fernando Mesadri, que representa o próprio Instituto IPE. Ele vai ter um tempo estimativo de 15 minutos, né? Não fechado, né? Nós temos na teoria 1 hora para esse painel, e aí na sequência abrimos também para algumas questões, né? Dependendo aí do horário de encerramento, né? Então passo o microfone ao professor Fernando Mesadri, o primeiro apresentador. Boa tarde a todos e todas novamente. Muita alegria. Vamos agora falar um pouco mais a fundo, né, sobre o Sistema Nacional de Informações e Indicadores do Esporte, o Sistema Nacional de Esporte, que é algo que nos traz aqui para estabelecer o debate, né? Antes de entrar especificamente no tema, só 30 segundos, falar um pouco da história do Instituto. O Instituto ele começa em 2013 com uma parceria com a Secretaria Nacional do Alto Rendimento. O doutor Ricardo Leiser era o secretário nacional naquele momento, onde nós começamos o projeto Inteligência Esportiva. Do projeto Inteligência Esportiva, nós continuamos ele em 2017, em 2018 nós fizemos nossa primeira cartilha de governança do esporte. Na sequência, né, nós começamos o GEM, que é
a gestão do esporte nos estados e municípios. Eu vou falar mais para frente um pouco sobre isso. Desenvolvemos um projeto junto ao governo do estado, Esporte que Queremos. Fizemos junto ao Ministério, em 2023, um projeto da Rede Nacional de Treinamento. E agora, no final de 2024, nós fomos contemplados com o edital do CNPq, um edital, né, que visa fazer o monitoramento do esporte brasileiro, informações e indicadores. Obviamente que a partir do momento que nós tivemos o resultado desse edital, que nós conseguimos ampliar o financiamento do nosso projeto, nós criamos em 2019 um instituto, é um órgão oficial da Universidade Federal do Paraná. Ele é um pouco diferente do que um grupo de pesquisa. Nós temos, né, não temos o CNPJ, mas nós temos uma autonomia interna um pouco maior dentro da universidade. Como todos nós sabemos, a universidade e qualquer instituição pública sempre é muito burocrático, e com o Instituto a gente conseguiu ter esse avanço e essa possibilidade de estar fazendo inúmeras ações específicas. Com o monitoramento, nós vamos ampliar as ações daquilo que nós fazíamos anteriormente. Mas só que antes de ampliar as ações, o que nós fazemos no Instituto, né? Qual que foi o nosso histórico desde sempre, né, Ricardo? Coletar as informações e dados, análise das informações e criação de indicadores. Ou seja, pela primeira vez, ou as primeiras vezes, a Cássia lembrou bem do professor Lamartine Pereira da Costa, que fez o diagnóstico na década de 60 ainda, final da década de 1960, início da década de 1970. Depois foi feito uma outra ação em 2014, junto com o diagnóstico de esporte, e nós fomos desenvolvendo, começamos com o Bolsa Atleta, foi nossa primeira tarefa, organizar os dados, sistematizar os dados e avaliar os dados do Bolsa Atleta. Tanto é que hoje nós temos todos os bolsistas atletas cadastrados no nosso sistema desde 2006. Todos. Muitas das informações que se tem, que se passam por dados oficiais do governo, nós é que repassamos para o governo para fazer essas informações, né? Então nós temos todos os dados, começou ali, depois a gente foi ampliando as ações. Dar o suporte aos gestores públicos e privados e o aperfeiçoamento, né, de políticas das entidades esportivas. Esse é o nosso objetivo do Instituto, né? E partindo do objetivo, partindo dos objetivos, até eles organizarem ali a apresentação, né, nós começamos a desenvolver a questão do Sistema Nacional de Esporte. Tivemos presente no debate do Sistema Nacional de Esporte desde 2014, quando foi liderado pelo professor Acácia, foi feito um grande debate naquele momento, com várias entidades, quase todas as entidades públicas do país e das entidades, confederações, comitês, aonde saiu um documento daquela proposta. Esse documento chegou a ser debatido internamente no Ministério, chegou a ser formatado um início de um projeto de lei, né, onde que se estabelecia o Sistema Nacional de Esporte. Qual que era a ideia do Sistema Nacional de Esporte, né? A ideia do Sistema Nacional de Esporte, primeiro, era definir quais eram os níveis desportivos do país. Esses níveis desportivos do país que se estabeleceram nos 3 níveis: a formação esportiva, o esporte para a vida toda e a excelência esportiva. Eram os 3 níveis básicos que nós discutimos à época, e que esses 3 níveis precisavam se conversar. Precisava ter uma articulação entre os níveis esportivos do país, o que não existia até então.
né? Esses níveis foram subdivididos em serviços, né? O serviço da vivência esportiva, o serviço da aprendizagem esportiva, isso na formação esportiva. E no ato da excelência esportiva, o aperfeiçoamento esportivo, a especialização esportiva e o alto rendimento. Aquilo que se fala em pirâmide, no nosso sistema, o modelo piramidal é uma parte do Sistema Nacional de Esporte. Não é a base inteira do Sistema Nacional de Esporte, é apenas um dos elementos do Sistema Nacional de Esporte, o que nós falamos do alto rendimento. E o esporte para a vida toda, onde tem atividades de lazer, atividade física, atividade voltada à saúde, como um todo. Então, esse era a nossa grande questão que se estabelecia. A segunda grande questão que nós discutíamos, e isso nós fizemos recentemente, nós chamamos de ecossistema. Quem somos? Quem nós somos? Quais são as entidades que fazem parte desse ecossistema? Nós podemos falar os estados, nós podemos falar os municípios, os comitês, as confederações, as federações, os clubes, as entidades não governamentais. Quem mais faz parte? As universidades. Quem mais faz parte desse sistema? Quais são os agentes que compõem esse grande sistema que nós temos? Então, esse era um parâmetro que nós tínhamos, e agora começou o desafio a partir do momento que foi aprovado a Lei Geral de Esporte. Qual era o desafio da Lei Geral de Esporte? Como implementar essa situação? Se nós temos os agentes, nós temos a definição dos conceitos, e nós precisamos entender a partir de agora, e aqui não é mais uma política, Panzetti, não é mais uma política de governo. Falei isso hoje de manhã, repito agora. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui é o sistema, porque eu falei, a formação esportiva, a excelência esportiva, que está aqui embaixo, o esporte para a vida toda. São os níveis e o serviço, a vivência, a fundamentação esportiva e a aprendizagem para a prática esportiva. E aquilo que nós citamos de pirâmide está aqui, Isiane. Especialização esportiva, aperfeiçoamento esportivo e o alto rendimento. Como é que isso se articula? Não é um contra o outro. Não podemos falar mais que o esporte A, né, a dimensão A, dimensão B e dimensão C. É um sistema. Todos têm que conversar. Esse aqui que eu iria mostrar também, dentro do nosso ecossistema, né, os estados, as entidades administrativas, as universidades, né, do exterior, para termos experiência científica. E esse é o nosso primeiro grande desafio, pessoal. Esse quadro é o nosso primeiro grande desafio. Como definir o papel das entidades dentro do sistema. Qual que é o papel do COB? Qual que é o papel do CBCP? Quais são as atribuições, né, dos municípios, dos estados, do governo federal, dos clubes, do sistema S? Como é que nós organizamos? Que foi um pouco da fala da Debocher, né? Quer dizer, como é que está a estrutura? Né? Como é que existe ou não existe essa articulação entre as entidades, CBDU, CBDE, né? O Departamento Nacional Militar, de Esporte Militar. Como é que essa estrutura aqui se define? Nós estamos fazendo um terceiro documento, né, para tentar definir, a partir da lei, qual é a atribuição de cada ente federativo, de cada um dentro do sistema, que
eu ver se está aqui, que está passando meio rápido. Será que vocês conseguem clicar aí, o próximo slide, por favor? Isso. Que essa nova figura aqui, né, que é da primeira mão. Como é que nós trabalhamos dentro da lógica da formação esportiva, porque aí temos que falar da intersetorialidade, com a educação, com a cultura, com a saúde, qual é o papel do município, qual é o papel do Estado, como é que se estabelece o esporte para a vida toda, nos seus serviços de aprendizagem esportiva para todos, atividade física, atividade e lazer, esporte e lazer, esporte social. Como é que nós fazemos efetivamente a rede nacional de treinamento com o papel dos municípios, papel das federações e dos clubes? O papel dos estados, que foi uma das perguntas, né? Como é que eu faço do município o SPLIS, né? Ele só vai se dar se nós tivermos a lógica que nós trabalhamos um sistema, que o município está ligado ao Estado, que está ligado à União. É óbvio que os municípios têm autonomia, os estados têm autonomia, o governo federal tem a sua autonomia, mas tem que estar articulado isso, dentro dos respectivos planos municipais, estaduais e o Plano Nacional de Esporte. Esse processo todo, ele tem que estar devidamente articulado com todos os entes. Não é entre público e entre privado. Tem que estar articulado isso, presidente, né? No sentido de que todos nós aqui temos uma única direção, que é o desenvolvimento esportivo do país. Não me importa a dimensão. Nós temos que ter, não podemos achar que qualquer caminho é um caminho. Nós temos que caminhar numa direção. E uma direção já está posta numa lei de Estado, não é numa política de governo. Esse é o nosso desafio que nós temos que debater nesses 3 dias, não só nesses 3 dias. Estamos, né, hoje o Márcio falou aqui, fizemos a assinatura, né, Márcio? O governo federal, o ministro André Fufuca, fez a assinatura junto com o reitor da Universidade Federal do Paraná, do ACT, que é o acordo de cooperação técnica, para nós darmos o início só de um processo de sistematização do Sistema Nacional de Indicadores, Informações de Indicadores de Esporte, né? Só que a gente precisa pensar, todos nós aqui, né, pensar numa única ação, num único sistema, para ter uma direção certa. É óbvio que para isso, já foi falado, e sempre é bom repetir, nós precisamos de financiamento. Sem orçamento e sem recurso, Kleber, não vamos. Não orna, né? Como fala o outro, né? No interior, não orna. Nós precisamos efetivamente ter o financiamento, tanto do governo federal, quanto orçamento real do governo federal. Eu sei que isso é sempre muito difícil, quem já esteve lá sabe muito melhor do que eu. A disputa por qualquer centavo dentro do orçamento, isso não é fácil, mas precisa ser regulamentado o Fundo Nacional de Esporte, o recurso das BETs, e manter, Rafael, a lei do incentivo ao esporte como uma política perene, não ficar sendo ameaçada, né, por vontades e não vontades. Né? Então, existe sim o financiamento público do governo federal, né, para pensar também, é óbvio que só o governo federal não vai dar conta disso, os estados e municípios, para pensar todo esse complexo do Sistema Nacional de Esporte, que não é simples para nós organizarmos. Então, nós temos um papel importante, enquanto academia, enquanto nós da academia, para tentar dar um suporte às entidades. Esse é o nosso papel. Não é avançar além disso, é dar o suporte para as entidades que são as finalísticas. Portanto, a nossa ação é essa, é a ação do Instituto, vai nessa direção, junto com os demais grupos de pesquisa por esse país, construindo uma rede, né, para pensarmos nessa lógica aqui. Sozinho também não vamos dar conta. O trabalho é muito grande, Gabriel. A gente tem que ter
muita articulação entre nós, pensando no esporte como um todo, em todas as suas dimensões. Já deu 15? Puta, enfim. Esporte em todas as suas dimensões. Então, nessa lógica aqui, que nós pensamos nessa imagem, né, articulando as confederações, articulando os comitês, os clubes, né, porque temos que estar todos imbuídos na mesma direção. E cada um, dentro do possível, do seu quadrado. Né? Quer dizer, não avançar linhas que não são atribuições específicas. É óbvio que todo mundo aqui quer fazer o mais e melhor. Mas nós precisamos estar articulados para que nós possamos ter os nossos limites. Até onde podemos ir, até onde não podemos ir, até onde nós fazemos sobreposição, né, com a outra entidade. Né? Precisamos ter muito claro isso, de forma transparente, dialogada, debatida, quantas vezes for necessários, para chegarmos num denominador, numa conversa única em prol do esporte. Enfim, como já foram 15 minutos, aqui vou passar muito rapidamente, né? Enfim, isso aqui se já conhece, que é o Sistema Nacional de Esporte, o Sinesp, seus objetivos, seus princípios. Não vou aqui me alongar, passo aqui. O que é o Sistema Nacional de Informações, portanto, o que cabe nessa nova fase também, né, dentro do Sistema Nacional de Informações de Indicadores de Esporte, SNIE, coletar informações, sistematizar e interpretar os dados, disponibilizar estatística e indicadores, exercer e facilitar o monitoramento e obrigatoriedade da inserção e da atualização permanente dos dados. Portanto, é o Estado brasileiro que está falando, não é o MESADRE, não é o Instituto, não é a Universidade Federal do Paraná, não é o Ministério do Esporte, é o Estado brasileiro, através da Lei Geral do Esporte, que está falando da necessidade de implementar o sistema. Como tem o DataSUS, como tem o INEP, como tem outras, né, o Sistema Nacional de Informações da Cultura, da Assistência Social, também agora nós temos do esporte. Compete à União, enfim, tem os objetivos lá das atribuições da União, entre elas coordenar o processo de monitoramento e avaliação, manter e gerir a rede nacional de treinamento, que eu sei que é uma questão muito difícil, né, Isiane? É uma questão dura, a rede nacional de treinamento, a gente precisa ter isso na lógica do esporte, o cadastro nacional das organizações esportivas, para pensar na lógica da governança, manter e gerir o banco de dados e informações, estruturar e manter o SNIE, que é isso que nós estamos começando agora. Demorou 5 meses para nós, né, nós discutimos muito cada detalhe desse ACT, desse tema de cooperação, porque tem questões que são importantes de todos os lados, nós conseguimos chegar numa ação muito positiva. Competência dos estados, né, entre tantos outras questões. Eu só quero voltar aqui, como a gente fala, como a professora Deboucher acabou de nos exemplificar, né, e foi a pergunta: cabe ao governo federal o último nível da excelência esportiva, né? Pensar na lógica do alto rendimento, mas também cabe os estados o nível do aperfeiçoamento esportivo. Também tem a função dos estados, também tem a função dos municípios. A rede é um todo, né? A rede é essa articulação que são feitas, né? Portanto, realizar monitoramento e avaliação e contribuir para a coleta de informações. E cabe aos municípios realizar o monitoramento e avaliação no Plano Municipal de Esporte, contribuir para a coleta de informações municipais e atualização do SNIE, de forma a assegurar o processo nacional. E cabe também, quando estava falando anteriormente, né, ao município, a especialização esportiva. Então, o município tem sua função, o Estado tem sua função e o governo federal. Os clubes têm sua função, a federação tem sua função, as confederações têm suas funções e os comitês têm suas funções. Como trabalhar em conjunto?
como articular isso, né, que está na lei, no artigo 36, antigo 18 e 18A, atual artigo 36, como estruturar isso juntos, entre o poder público e o poder privado, e as instituições privadas. Cabe também aqui, só rapidamente, relatar que o Fundo Nacional de Esporte está dentro da Lei Geral de Esporte, e para a criação do fundo, todas as entidades públicas vão ter que fazer 3 questões básicas, todas. O Conselho, ou estadual, ou municipal, ou federal, o Plano Nacional de Esporte, o Plano Estadual de Esporte e o Plano Municipal de Esporte, e o Fundo Municipal, Estadual ou Federal de Esporte. Né? O governo está regulamentando o Fundo Nacional, sei que já tem estado que já regulamentou, que é o caso do Paraná, né? Que a gente chama isso de CPF, Conselho, Plano e Fundo. Todos terão que fazer. Independente, quem fala isso não somos nós, Alexandre, André, é o Estado brasileiro, né, para termos recurso do Fundo Nacional de Esporte. Né? E cabe também às entidades privadas organizar o cadastro nacional. Estou encerrando já aqui. Frente a isso, nós lá do Instituto, nós temos 2 ações, uma já bem consolidada, que é o GEM, e a outra que nós estamos consolidando agora. No GEM, que é a gestão do Estado, do esporte nos estados e municípios, nós já chegamos a 2.331 municípios do país, que é um dado bastante significativo. Hoje cedo conversamos com todos os secretários estaduais, representantes dos estados, para ampliar esse número. Né? São 41% já chegamos a 41% dos municípios do país, queremos chegar a 100%, sei que é uma tarefa, não é para hoje, talvez daqui a 10 anos, mas a gente tem que fazer. Né? O Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná já chegou a 100%, Sergipe, 90 e tanto, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Santa Catarina tem avançado muito nesse trabalho aqui. E o segundo, que nós estamos finalizando, porque vocês sabem, nós somos da academia, né? Academia tem processos, tem metodologia. Né? Nós estamos finalizando agora, né, o questionário, toda a questão do GENAI, que nós chamamos, que são das entidades privadas. Né? Todas elas também, nós vamos deixar o cadastro aberto, para que todas elas também cadastrem as suas informações, todas. Portanto, tanto público quanto privado. No GENAI, nós estamos na fase da validação do questionário. Já passamos agora para os consultores estão avaliando, aí nós vamos fechar o último detalhe. Por fim, cara, para encerrar, eu sei que meu tempo já se esgotou, já há um tempinho. Temos que pensar no pacto pela consolidação do Sistema Nacional de Esporte. Eu acho que esse é um desafio nosso, né, e pela implementação do Sistema Nacional. Né, nós estamos terminando uma carta, né, que isso depois vai ser debatido, vamos repassar para as entidades, depois vamos construir um segundo, um terceiro documento, para que a gente, de forma conjunta, estamos apenas iniciando, de forma conjunta, Campestrini, que está ajudando muito nesse processo, né, venhamos a construir, né, esse documento para que tenhamos, sim, um sistema que seja funcional, articulado, construído coletivamente com o conjunto de todo o nosso segmento esportivo. Então, gostaria muito, essa nossa equipe, né, que está desenvolvendo todas as nossas ações. Hoje nós estamos com 55 colaboradores, César, muito empenhados aqui no desenvolvimento das ações, né? Então, a nossa equipe. Então, agradecemos a todos e todas por essa oportunidade. Obrigado. Eu agradeço, quase no tempo. Então, já passo a palavra à senhora Isiane Castro Marques, secretária nacional de excelência esportiva. Fique à vontade, também eu comunico quando der por volta de 15 minutos, mas fique bem à vontade aí para suas considerações. Alô? Pronto. Bom, já vou falar que o Mesadri falou 30, eu também vou falar 30.
Ele é homem, falou menos, né? Então não tem como. Mulher fala mais, não tem jeito. Bom, diante do exposto pelo Mesadri, né, nós desde 2013, né, já trabalhamos com esse acesso às informações que foram pactuadas com aqui o Instituto de Pesquisa, né, e eles corroboraram para todo um planejamento a partir de então, teve o primeiro termo, se eu não me engano, que foi sobre os grandes eventos esportivos no Brasil, ali já avisando os Jogos do Rio de 2016. Então, desde então, né, a gente valendo dessas informações através de um acesso interno que nós temos desses projetos que foram firmados através de termo parceria, para basear aí as nossas ações, planejamentos, formação do nosso planejamento plurianual dentro da Secretaria Nacional de Excelência Esportiva. Então, não poderia aqui deixar de apresentar para vocês o que é a nossa função hoje, o que compete à Secretaria Nacional, né, e finalizar com o que hoje nós temos de inteligência esportiva e como ela afeta diretamente todo o nosso trabalho e ação. Então, a Lei Geral, ela traz em 2023 o que é a excelência esportiva e ela traz os serviços que nós precisamos executar. A partir daí, nós difundimos a especialização e aperfeiçoamento como um programa principal, sendo a base, que a gente conhece bem, o alto rendimento, que não precisa explicar, e traz aí uma nova nomenclatura da transição de carreira. Aqui nós temos a composição dentro da secretaria, como ela é dividida, duas diretorias, uma que trabalha diretamente com a base e o alto rendimento, e uma que trabalha a nível de excelência esportiva e promoção de eventos. Dentro dessa diretoria nós temos coordenações, cada coordenação, digamos assim, é responsável por um programa específico. Nós temos a do Bolsa Atleta, a do Revelar Talentos, que seria aquela de especialização e aperfeiçoamento. Nós ganhamos, neste ano, uma coordenação de inteligência esportiva. E na diretoria de excelência esportiva e promoção de eventos, nós trabalhamos ali diretamente com os centros de treinamento de alto rendimento e o novo programa da transição de carreira. A outra coordenação é um pouco mais técnica, com o acompanhamento das parcerias. Aqui a gente fala diretamente desses programas, né? Então, dentro da base de alto rendimento, o Revelar Talentos, o Bolsa Atleta e o Inteligência Esportiva. E dentro da excelência esportiva e promoção de eventos, as ações de alto rendimento, basicamente os centros de treinamentos e eventos, o programa Transição de Carreira e as análises de cumprimento do objeto dessas parcerias realizadas ao longo dos anos. Poder público, né, e os gestores sabem, trabalhamos com ações orçamentárias. Então, nós temos 4 ações orçamentárias. A 00SM é uma nova ação orçamentária que ganhamos esse ano, mais uma que vem para somar, que a gente espera, com o passar dos anos, aí ter muitos recursos para a implantação de infraestrutura e excelência esportiva. E as já consolidadas, concessão do Bolsa Atleta, a 216T, que é aquela que eu falei sobre centros de treinamento e promoção de eventos, e a 20YA, que seria o programa Revelar Talentos. A 216T, ela mantém o mesmo valor do ano passado, então a gente tem o mesmo valor da 216T, porém a 20YA e a 09HW, que é o Bolsa Atleta, e o Revelar Talentos, nós tivemos acréscimos. Na 20YA, a gente praticamente dobrou essa ação orçamentária. Essa ação orçamentária tinha aquele mesmo valor da 216T, hoje ela está com esse valor de 9.556.000. A gente colocou ali a dotação, né, ela não sofreu nenhum corte, e embaixo tem o valor das emendas já aportadas nessa ação, né? Então, lembrando que o que está em vermelho são recursos discricionários que a Secretaria tem para trabalhar discricionariamente dentro dos projetos e programas, e as emendas são aquelas indicadas pelos parlamentares para suas regiões e instituições. Então, o mesmo acontece na 216T, e, obviamente, o Bolsa Atleta não tem aporte externo, porque ela é uma ação orçamentária de repasse direto, um dos maiores programas, né, de aporte direto ao atleta do mundo. Depois eu vou falar sobre cada um desses programas. Ali nós colocamos, para vocês terem uma ideia, né, de orçamentos também repassados a nível de excelência esportiva. Então, ali temos os recursos da loterias repassados ao Comitê Olímpico do Brasil,
Então, no ano 2024, tivemos ali pouco mais de 445 milhões repassados ao Comitê Olímpico do Brasil. E no ano 2024 também repassado ao Comitê Brasileiro de Clubes, um pouco mais de 115 milhões. Então, para vocês terem uma ideia das ações e recursos repassados ao esporte de alto rendimento no nosso país. Um outro programa que se comunica diretamente com o alto rendimento é o programa das Forças Armadas, que é conhecido como PAAR, né, o Programa de Atleta de Alto Rendimento. Alô? Ele não tem uma ação orçamentária específica, mas a gente já pediu esses dados para também apresentar a todos esses dados e para a gente entender aí todo esse aporte que é feito, né, no alto rendimento. Eu achei muito interessante que na palestra da Deboche ela falou que no Brasil a gente não carece de investimento, né? Recursos nós temos. Nós não temos outras coisas, mas recursos nós temos. Então isso é muito importante a gente lembrar. Aqui eu vou falar um pouco dos nossos programas específicos, né? Então, Revelar Talentos é o programa que aí trabalha com atletas até 21 anos. É um programa que completou um ano. Ele existia em um outro formato, conhecido como os núcleos de base, né? E com essa nova legislação da Lei Geral do Esporte, ele precisou ser remodulado, né? E aí ele virou o Revelar Talentos. Hoje ele trabalha com 3 eixos: a implantação desses núcleos de especialização e aperfeiçoamento, a participação e realização de competições e a realização de eventos que podem ser científicos, tecnológicos, pesquisas, mas voltado aí à capacitação e inovação. E aí, como eu falei para vocês, o público são atletas até 21 anos, é esse trabalho mesmo de especialização e aperfeiçoamento, é a base que a gente precisa trabalhar, mas inclui toda a gama de profissionais que trabalham com esse atleta, né? Então, né, lembrando novamente a palestra da Deboche, estamos precisando de capacitação técnica, né? Isso é um déficit no Brasil, o programa pode fazer isso, né? Está ali. Dentro da equipe multidisciplinar, os gestores, os profissionais, pesquisadores. Então, pode ter um projeto somente feito para isso, não necessariamente centrado naquele atleta ou núcleo de atletas. As modalidades de aplicações: estados, municípios, né, as universidades e as organizações da sociedade civil. Lembrando que toda organização da sociedade civil, para fazer ou para receber recurso público a nível de Secretaria de Excelência Esportiva, precisa ter a certidão de registro cadastral, muito conhecida como a certidão da Lei Pelé, né? Caso contrário, na nossa secretaria ela não é apta a receber recurso, né? E também lembrá-los que, para as organizações da sociedade civil, é necessário ter um edital, o chamamento público, que hoje nós não temos a nível de secretaria, ou algumas exceções que o marco regulatório permite. E no grupo de natureza de despesas, pode ser custeado tanto o custeio como o investimento, né? Então, material, recursos humanos, tudo realmente o que precisa. É um programa muito robusto, é um programa que realmente tem todo o material disponível no site. A gente entende que esse programa, através desses dados que ao longo do tempo foi coletado, das necessidades das políticas públicas a nível de base no Brasil, ele conseguiu realmente suprir essas necessidades. Aqui nós temos um vídeo mostrando um centro de treinamento da Seleção Juvenil de Badminton. Esse centro de treinamento ele foi feito com recurso do Ministério do Esporte e hoje executa esse programa lá. Você consegue passar o vídeo aí para mim? Não sei se eu consigo aqui dar play. Ele foi entregue em 2022 e desde então ele mantém aí o treinamento.
Bom, esse é um centro de treinamento que desde 2022 vem sendo apoiado, então, pela Secretaria Nacional. Esse ano a gente vai fazer um novo termo de parceria com eles, né? Então, é um que deu certo e, portanto, tem continuidade conosco. Que falar um pouco das ações voltadas diretamente ao alto rendimento. Quando a gente fala de alto rendimento, a gente está falando mesmo de atletas olímpicos, né, de índices mundiais, pan-americanos, sul-americanos. Então, é a elite da elite. Aqui é a implantação e apoio ao funcionamento desses centros de treinamento. Então, quando a gente fala nesse tipo de atleta, a gente fala provavelmente em termos de fomento com as confederações diretamente para apoiar as seleções brasileiras. Então, pode incluir aí as participações em competições internacionais, realização de eventos esportíficos aqui no Brasil, ou também a ida deles para algum desses eventos, né? O apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico e o intercâmbio técnico e esportivo com os acordos de cooperação. É interessante aqui mencionar que o Brasil possui, sim, dezenas de acordos de cooperação com vários países, né? Aí, memorandos de entendimento. Infelizmente, a gente não se aproveita muito desse memorando de entendimento, mas existem vários, né? Até eu, quando cheguei na secretaria, fiquei assim, de boca aberta, saber de quantos acordos de cooperação existem que a gente não consegue executar através desses memorandos de entendimento. Aqui é um exemplo de um CT, né, um centro de treinamento da ginástica rítmica, em Aracaju. Esse centro de treinamento ele foi construído com recurso do Ministério do Esporte. Esse centro de treinamento é mantido com recurso hoje da nossa secretaria e é motivo de muito orgulho, porque hoje a ginástica rítmica do Brasil chegou os 10 melhores conjuntos do mundo nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Mundiais, né, da categoria, e isso com o apoio nosso, né, com esse investimento, mostrando que realmente, quando se tem a infraestrutura adequada e o aporte de recurso necessário, a gente consegue o resultado que se espera. Esse ano, inclusive, nós estamos também ajudando no Mundial que vai acontecer no segundo semestre, em agosto, lá na Barra, né, naquele grande complexo olímpico da Barra. Então, também estaremos lá presentes, apoiando e torcendo por essa seleção que, né, vem mostrando aí o que é realmente você aportar recurso com inteligência esportiva, né? Usando aqui um pouco do... Aqui nós temos um exemplo de um evento, um dos que a gente realiza, né? Esse evento foi realizado no ano passado, assim, um tipo de eventos que a gente apoia dentro do nosso território brasileiro. Esse evento ele foi fundamental para a classificação de alguns atletas brasileiros com índices olímpicos para os Jogos Olímpicos de Paris, né? Então, nós estivemos presente e apoiando com recurso também da Secretaria. Aqui falar um pouco do programa Bolsa Atleta. O programa, com certeza, é um dos maiores programas a nível de governo federal. Ele foi feito pelo presidente Lula. Ele completou 20 anos ano passado. Depois de 14 anos, ele foi reajustado, né? 14 anos ano passado, a gente conseguiu reajustar o valor do Bolsa Atleta. É um programa de muito orgulho para todos aqueles que construíram o trabalho diretamente com esses atletas, porque é um programa de apoio direto ao atleta. O atleta recebe o recurso na conta. Ele foi instituído por uma lei, né, e, portanto, né, assim como o Bolsa Família, e, portanto, a gente consegue fazer esse repasse diretamente ao atleta. Como vocês viram lá no valor da nossa ação orçamentária, hoje o programa recebe um aporte de 176 milhões. Isso é maior que todas as ações orçamentárias a nível de ministério, não só da minha secretaria, mas a nível de ministério, mostrando realmente esse apoio direto ao atleta brasileiro em todas as suas categorias. Depois eu vou mostrar aqui as categorias, né? Então, acho que é um programa que todo mundo conhece, né, a nível de esporte. Se não conhece, você não está aqui nesse mundo, porque 20 anos aí e é realmente um programa muito difundido. Aqui nós temos o processo de seleção, né? Então, sempre bom salientar que são as entidades esportivas que indicam à secretaria os eventos válidos para a concessão do Bolsa. Então, a única coisa que nós fazemos na secretaria é receber informações,
validar documentos, fazer portaria, edital, contemplar os atletas e repassar recursos. Quem escolhe o evento, quem indica os atletas, não somos nós. São as confederações de cada modalidade. São elas que dizem qual é a competição que ela acha que é válida, que vai receber o Bolsa Atleta, e depois ela que valida quem são os atletas também que vão concorrer a esse benefício. Então, o Ministério do Esporte, com a secretaria especificamente, nós só fazemos essa tramitação. Bom salientar aqui também o prazo, né? Então, nós trabalhamos com edital, o sistema é um sistema que funciona, às vezes dá um probleminha de, nesse momento eu não consegui acessar o sistema, não tem problema, tente daqui a 1 hora, não tem no banco, às vezes a gente dá essas falhas, acontece, no sistema também, não precisa entrar em pânico, a gente recebe muitas mensagens, eu falo, só tem meu e-mail, né? Eles só mandam para mim, né? Não consegui acessar, não consegui assinar meu termo, calma, está tudo ok, nós temos um técnico permanente no programa, né? Um sistema que é um dos sistemas que mais funcionam dentro de governo federal é esse, então está tudo certo com o sistema, é um sistema que funciona, nós temos as etapas, precisamos cumprir esses prazos, caso não sigam esses prazos e não cumpram esses prazos, no dia seguinte eu não posso fazer nada. Vou dar um exemplo aqui de um atleta que perdeu o Bolsa Atleta ano passado. Bolsa Atleta, categoria pode, daqui a pouco eu vou mostrar os valores para vocês. Isaquias Queiroz. Não assinou o termo de adesão, no outro dia, acabou lá o prazo, encerrou. Sinto muito, medalhista olímpico, foi prata, agradeceu ao Bolsa Atleta, mas ano passado ele não teve o benefício. Por quê? Porque ele não fez o trâmite correto. E eu não posso, infelizmente, fazer mais nada, né? Tem todo um rito aqui, né? Um processo para ser cumprido. E o atleta ele precisa ter ciência disso. Porque se fosse eu, 16 mil reais na minha conta, no outro dia eu era pronta para assinar tudo. Qual é a documentação que precisa? Está aqui na hora, né? Então, assim, benefício direto ao atleta, se ele não tem interesse, nós não podemos fazer por ele. Aqui já são os atletas contemplados no último edital. Esse edital foi lançado no começo do ano, 2025. Os editais eles são lançados anualmente, com os resultados do ano anterior, né, resultados esportivos do ano anterior. Então, conseguimos aí atender a 9.716 atletas contemplados nas 5 diferentes categorias do programa, a nível desse primeiro edital, né, porque a gente tem a categoria pódio. Então, temos a base estudantil, que é mais ou menos o mesmo grupo ali, o atleta nacional, o internacional e o atleta olímpico, paralímpico ou surdo-olímpico. Aqui os valores do Bolsa. Então, temos o atleta base estudantil com valores de R$ 410 reais mensais, lembrando que esses valores são recebidos em 12 parcelas. Então, 12 parcelas desses valores. O atleta nacional, o internacional e o atleta olímpico, paralímpico ou surdo-olímpico. Então, vamos de 410 a 3.437. O rito do atleta pódio, ele é um pouco diferente, mas também segue a mesma tramitação de lançamento de edital. A diferença basicamente está na indicação, porque ele trabalha com as modalidades individuais e com até os 20 do ranking, e também com aqueles que ainda continuam em possibilidades de trazer resultados e medalhas nos próximos Jogos para o Brasil, né? Então, é um programa realmente que ainda limita mais a elite da elite, trabalhando com aqueles que podem trazer mais resultados a nível esportivo para o Brasil. Então, essa indicação ela também é feita pelas confederações, Comitê Olímpico, Paralímpico, né, junto com o Ministério do Esporte ali, para validar e receber depois o plano esportivo desse atleta, publicar os atletas contemplados e começar os pagamentos. Esses atletas, eles também recebem 12 parcelas desses valores, que são esses valores aqui. Porém, nos anos olímpicos, o edital é até os Jogos, porque o programa ele foi feito para justamente financiar o atleta até os próximos Jogos, né? Então, com exceção do ano olímpico, eles recebem 12 parcelas com esses valores.
Então, olha lá, Isaquias Queiroz deixou de receber R$16 mil por 12 meses. E aí a gente vai, proporcionalmente, o primeiro a terceiro recebe esse valor, né? E o quarto a oitavo, um valor menor, nono a 12º e 13º ao 20º. Então, dependendo de onde eles estão no ranking, eles recebem diferentes valores. Aqui foi a quantidade de atletas contemplados nesse edital. Então, esse edital foi lançado no final do ano passado. E aí se formam esses grupos de trabalhos. Naquela tramitação, conseguimos contemplar 435 atletas. Bom sinal que a maioria dos atletas estão ali nas casas de cima, né? E, por último, o programa Transição de Carreira. Ele é um programa que foi instituído, um grupo de trabalho, através de uma portaria em novembro de 2024. Como eu falei para vocês no começo da apresentação, a Lei Geral ela trouxe a transição de carreira. Então, em 2024, a gente começa a tratar desse tema, um tema novo a nível da Secretaria. Então, se pensa em realmente trabalhar em parceria com organizações da sociedade civil e construir esse projeto que visa a transição da carreira esportiva do atleta, mas não só no final da sua carreira esportiva, né? Mas enquanto ele ainda é atleta e estudante, enquanto ele é atleta e trabalha, e aí sim esse planejamento para a transição da sua carreira para o pós-atleta, né? Então, esses são os 3 eixos que estão sendo finalizados dentro desses grupos de trabalho, praticamente finalizados, né, meninas? E vão ser entregues aí ainda esse mês, para que a gente coloque mais esse programa aí em ação. Aqui, a nível de inteligência esportiva, né? O que nós temos hoje. Então, além desses acessos ao próprio programa de inteligência esportiva aqui do Instituto, né? Que nós temos nossa senha, temos acesso direto a essas informações. Nós trabalhamos com os nossos sistemas, nós temos BIs feitos. Aqui é um exemplo de um BI de acesso interno para todas as nossas parcerias. Né? Então, a gente consegue saber aonde estão localizados os beneficiados por estado, o valor dos nossos repasses, qual foi o tipo de instrumento realizado, né? Quem é o conveniente, quais modalidades esportivas que estão sendo atendidas. E aqui a gente tem um BI que está disponível no site do programa. Então, se vocês acessarem no finalzinho, eu vou ter um QR Code para vocês acessarem a página da Secretaria. Vocês têm acesso a esse BI. Dentro desse BI, nós temos ali Atleta Pódio e Bolsa Atleta, né? Que são os 2 editais diferentes. Então, quando a gente acessa ali essas abas, a gente consegue, né, ter uma visualização de quem são esses atletas, onde eles estão, né, qual a modalidade, qual a região, qual o esporte, qual a colocação, qual a categoria de bolsa. Então, essas informações aqui, elas estão todas disponíveis para a sociedade no nosso site. É a mesma coisa com o edital do Atleta Pódio, né? Então, a gente tem todas essas informações disponíveis para acesso público. E aqui, algumas outras particularidades que a Lei Geral de Proteção de Dados não nos permite divulgar, mas que para acesso interno nós também podemos ter outras informações, né, como raça, sexo, mas que a gente não pode divulgar para a sociedade, né? CPF. Da mesma forma, o Atleta Pódio, né, do edital do Atleta Pódio. Então, informações sensíveis que a LGPD não nos permite dar acesso completo. E essa aí é a nossa página eletrônica para quem quiser se aprofundar e saber mais informações. E é isso. Obrigada. Então, passo a palavra ao representante da Associação Brasileira dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer, o senhor Humberto Panzetti. Bom, boa tarde a todos, né, a todas.
Por questão aí de incapacidade técnica, tive um problema na apresentação, mas a Associação Brasileira dos Secretários Municipais, ela representa os 5.570 municípios dentro do Senado, dentro da Câmara e dentro do próprio Ministério. Lógico que tratar do esporte, o município é a principal célula de todas. E nós temos dificuldades e enfrentamentos que estão sendo propostos. Primeiro, agradecer, Fernando. Muito obrigado por você dar esse espaço para a gente, a sua equipe. Eu acho que hoje o esporte vem tomando a dimensão muito por conta de... E falar para um público desse, com pessoas que fizeram e que fazem, né? Cássia aqui, muito bem, sabe o quanto que foi o esforço, e ela teve à frente, principalmente, das grandes discussões do esporte no país. Ricardo Leger, meu carinho, Vicente, tantos Marquinho e tantas pessoas que ainda fazem pelo esporte. Porém, nós estamos agora com a questão vigente, que é a Lei Geral. Tivemos uma Lei Pelé, que tinha como compromisso, em um ano, desenvolver um Plano Nacional de Desporto, né, Cássia? Tinha um ano para fazer isso, estamos já em 2024 e ainda querendo se rediscutir o mesmo tema. Porém, a Lei Pelé, ela cria a primeira grande situação de dificuldade que os municípios tiveram. Porque quando ela foi escrita, estava no texto, dentro do processo do sistema de esporte, dizia lá que os municípios e o Distrito Federal e os estados devem desenvolver o seu próprio sistema. Isso nos criou um problema na época, que foi bastante complicado, porque os municípios não podiam executar orçamento que não fosse do seu próprio sistema. Então, como interagir com os outros sistemas vinculados na época, federativo, confederativo, como desenvolver uma política hoje que existe no país, no sentido da excelência e do resultado. E esse foi um grande esforço, porque nos anos 90, muitos dos senhores vão se lembrar, foi o grande pico da criação das secretarias municipais desse país. Se criava a secretaria pelo status e pela necessidade, o governo federal assume uma posição da importância ideológica que o esporte tem como bandeira. E aí começou, em 2011, muda o texto que devem para o texto poderão. Isso nas várias puxadinhos que a Lei Pelé teve, e só agora em 2018 que define-se no texto da lei que aos municípios é facultativo. Isso parece não ter criado problema nenhum, mas criou muitos problemas. Quantos foram os municípios que tiveram que recorrer a novos sistemas para desenvolver o sistema de esporte, criando autarquias, fundações, onde tinham leis orgânicas, e muitos dos senhores mexem a cabeça, porque muitos estiveram nos municípios quando foi feita essas situações. Os tribunais de conta do Estado, está aqui o nosso amigo Tribunal de Conta da União, pegando os municípios, porque não podia se transitar recursos fora do próprio sistema. Aí chega a Lei Geral, uma lei importante, que todos aqui participaram. Vivemos um período, se a gente leva em consideração que política pública se faz com orçamento, até 2016 nós fizemos muita política pública, né? Infelizmente, no último governo, não só se desfaz o Ministério, como se derruba 90% do orçamento desse Ministério. Quer dizer, como o prejuízo criado no movimento de cadeia, 17 estados da União deixaram de ter secretarias seguindo a posição do Ministério. Naquele entendimento que eles entendiam que o esporte não merecia ter, né, uma condição que o colocasse nesse sentido. Mais de 400 municípios deixaram de ter secretarias municipais. Esse é um prejuízo, eu acho que a Cássia pode dizer muito mais que isso, que vão demorar aí uma década para ser recuperado. Porque quando você desfaz uma entidade que deve desenvolver o esporte no município, você derruba o orçamento, você derruba a participação. Aí vem a Lei Geral, sensacional,
todos lutamos por isso, e o objetivo dos municípios naquele momento era fontes e recursos. Política pública se faz com orçamento. Precisamos buscar formas de orçamento que garanta as políticas que vão ser executadas nos municípios. Ricardo, você teve como ministro e sabe do seguinte: 5.570 municípios. 4 mil desses municípios têm menos de 20 mil habitantes. Como acessar esses municípios? Como fazer política integrativa, criar sistemas dentro de um universo que demonstra essa fragilidade? Mais grave ainda, de um governo federal falando muito pouco com o estadual não fala com o municipal, gastam-se nas mesmas coisas, se faz, né, ações nas mesmas coisas e há a falha de um sistema. Aí vem a necessidade, e o Fernando é o grande defensor da necessidade da criação do sistema. Como que nós vamos agora, com uma lei que foi desfigurada em 40%, nós tivemos 40% de veto, não foi, olha, vetei 3 artigos. E quando atinge diretamente a questão do fundo, que era o que interessava aos municípios, meu querido amigo Marquinho, parabéns, as 18 piscinas cobertas e aquecidas no município de Indaiatuba. Quando se faz, né, essa questão da discussão do orçamento, como que nós vamos, né, atribuir agora a questão, se eu não tenho fontes de orçamento? Falei ao ministro, o ministro, será mais uma lei que daqui a 10 anos ninguém sabe que existiu. Precisamos garantir a derrubada do veto no fundo. E realmente o nosso ministro Fufuca fez uma luta grandiosa, conseguiu o convencimento do governo e restituiu a questão do fundo. E aí surge um grande problema que o Fernando aponta. E agora? O que nós vamos fazer? Porque com a queda, com a derrubada do veto, nós vamos precisar que os 5.570 municípios, porque é uma determinação da lei, não é mais, olha, política de um governo. Nós vamos precisar criar conselhos municipais e fundos municipais. Para o grande município, para estados como o Paraná, que já conseguiu avançar dentro de uma ação sensacional política, quase que todo 100% do estado já está de uma certa forma integrado, mas mais de 100 municípios já estão diretamente ligados ao sistema. A Bahia aí, né, que saiu uma grande matéria do estado que mais está investindo no esporte. Parabéns, viu, Vicente? É isso. Política de esporte é justamente você dar condição da execução. Então, como que nós vamos chegar nesses municípios? Como vamos atingir esses municípios? São Paulo está começando a fazer um grande esforço agora, no sentido de correr o estado todo, para criar uma facilitação em que os pequenos municípios consigam constituir os seus fundos, porque isso vai afetar diretamente, logo aí na frente, a execução de recurso público federal dentro do município. Como que o município pequeno vai interagir dentro dessa nova ótica? Então, esse eu acho que é o maior dos desafios. O Fernando é feliz porque, primeiro, hoje nós estamos conseguindo fazer algo que nunca imaginamos, né? Informação, dados. O que nós temos que compartilhar, hoje nós lá na Bismel, nós se aproximamos muito às associações, as 3 principais associações de prefeitos, a Confederação, a Frente e a Associação Brasileira, e estamos fazendo isso nos estados. Como nós temos dificuldade de acessar diretamente cada município, nós estamos mapeando no país todos os consórcios existentes que existam de fato e de direito. Hoje está sendo, a criação de consórcio está crescendo cada vez mais. E quando você interage junto ao consórcio, acaba sendo uma ação que é positiva. Mas a minha vinda aqui foi para dizer o seguinte, né? Não tem mágica. Os senhores, todos os gestores que estão aqui, sabem o que eu estou dizendo. Se nós não encontrarmos fontes de recursos, que a gente entenda
que a utilização, porque usar o discurso de que o esporte ele desenvolve inclusão, desenvolve qualidade de vida, desenvolve saúde, ele só vai poder existir se a gente estabelecer. Nós estamos com uma expectativa muito grande com as bets, né? Há uma proposta em que haja um aumento orçamentário importante. Agora, é importante que a gente volte a discutir o esporte, seja através das conferências municipais, estaduais, e nós temos que efetivamente ouvir mais uma vez, porque através dela nós vamos poder ter representantes. Isso que acontece com a Lei Geral é um grande avanço. Você ter um fundo e um conselho que dê espaço à sociedade e efetivamente discutir o esporte, trazer todos os segmentos, né? Isso é importante. Agora, a dificuldade que nós temos é de um país com livre associação. Qual que é o nosso grande desafio? Nós temos, desde a Lei Zico, a situação de poder, cartorariamente, criar entidades esportivas, tirando o sistema olímpico, que é esse bonito que a gente vê aqui, que é exemplo, que está entre os 10, os 15 principais, onde a professora sinalizou todo o investimento, mas como tratar o esporte no geral, em um país que eu crio uma associação sem ter o atleta, sem ter o clube de prática, a entidade estadual e a nacional. Isso acontece com uma rotina absurda. Quando você sai do universo das modalidades olímpicas, hoje, seguramente, dou um exemplo do karatê. Nós temos hoje mais de 22 entidades nacionais. Se cada uma agregar os 27 estados, com essa nova lei geral que está discutindo a questão do pós-carreira e do técnico profissional, só o karatê teria hoje quase 400 entidades que poderiam certificar uma nova profissão. Essa é a realidade que nós temos que ter preocupação e começar a discutir, né? Nós estamos levando isso em audiência pública para que a gente consiga ter um controle sobre essas ações. Mas eu quero mais uma vez agradecer. Eu acho que o sentido da Bismel vir aqui é justamente dizer que temos que desenvolver um sistema, temos que colocar, porque agora é uma norma, a regulamentação é necessária. Se cada um dos senhores pressionarem os seus deputados, os seus senadores na obrigação de nós, né, agirmos, porque senão também vai ficar naquele limbo que nós não vamos a lugar nenhum. Mas é isso. Muito obrigado, um bom trabalho a todos. Obrigado, Fernando. Ainda temos um tempinho. Temos alguns voluntários que vão estar circulando com o microfone, né? Eu só peço que, para atender um número maior de pessoas, né, que sejam objetivos nas questões e também direcionem a quem a questão é feita. É só levantar a mão aí, pessoal, que... Boa tarde, Rafael da Atletas pelo Brasil, parabenizar a organização do evento, na figura da Mesadri, a todos os presentes na mesa. Já que o Panzetti comentou sobre a Conferência Nacional, eu faço ao secretário a pergunta se tem a previsão do Ministério realizar a Conferência Nacional de Esportes. A gente vai fazer as perguntas em formato e bloco e depois passamos aqui para essa mesa responder. Olá, boa tarde. Nicolas do Prado, da Universidade Fevale.
A minha pergunta é mais no sentido que foi citado várias vezes a Lei Geral do Esporte, que, lógico, ela trouxe vários parâmetros novos para o esporte, mas eu especificamente tenho me debruçado sobre a questão da acessibilidade em ambientes esportivos, né? E que, como vocês estão falando de indicadores, me parece que é muito necessário a gente colocar isso em pauta também, que é a questão de quais são as arenas e os ambientes esportivos com acessibilidade. No meu caso, tenho pesquisado sobre os torcedores de futebol, as torcidas organizadas com um transtorno do espectro autista, né, que o Brasil já se tornou referência mundial, mas que ainda não existe literatura sobre. Então, minha pergunta é nesse sentido, né? A Lei Geral do Esporte, ela tem um furo, que ela não traz as diretrizes de como fazer essa acessibilidade, ela se pauta pelas normas técnicas, que também tem várias falhas, principalmente para quem tem distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, nesse sentido, a pergunta é o que dá para se fazer no sentido desses indicadores para contribuir. Boa tarde, eu me chamo Andréia, sou do Tribunal de Contas da União, e a minha pergunta, especificamente, acho que para a Isiane, é como são definidos, logicamente, aqueles que têm o recurso do Ministério, os locais de treinamento, né, os centros de treinamento esportivos, e se há alguma vinculação com um programa de identificação de talentos para levar para esses centros específicos, e se sim, como se dá suporte a esse atleta de outra localidade do país. Vamos encerrar o bloco de perguntas e passamos para a mesa para as respostas. Com respeito à acessibilidade, né, nós temos o nosso levantamento de informações no GEM, nós temos questões que para os municípios, né? Aqueles municípios que oferecem atividade, primeiro os municípios que oferecem atividade para pessoas com deficiência, em qual nível? Formação esportiva, excelência esportiva, o esporte para a vida toda, né? Nós temos, portanto, essa preocupação e também nós temos a preocupação de levantar os dados da infraestrutura. E nós perguntamos para cada infraestrutura se tem acessibilidade ou não. Isso também está dentro das nossas questões, por isso que ela é muito grande, são 270 questões que nós temos no nosso formulário, né? Então, os municípios, é autodeclaratório, né? Nós não temos, não chegamos no detalhamento dos estádios, mas isso nós queremos fazer também, né? Essa outra ação no GENAI daí, com as entidades privadas, né? Mas nas entidades públicas nós fazemos esse levantamento e ele está público no nosso BI. Bom, existe uma conversa já em relação à Conferência Nacional. O ministro André Fufuca, ele retomou um projeto chamado Ministério Itinerante, que já ocorreu anteriormente a nível de ministério, e um outro programa que ele queria retomar é essas conferências que são realizadas do esporte. Então, existe uma tratativa para que ela aconteça, sim, esse ano, né? Existe essa conversa a nível de ministério. Em relação aos centros de treinamento, eu preciso saber se é os centros de treinamento mesmo em relação às seleções brasileiras ou são revelar talentos da base. Brasileira, né? Seleção brasileira, essa descentralização de recursos ela é feita discricionariamente com as confederações, porque só elas podem fazer os centros de treinamento das seleções brasileiras, né? Então, essas confederações, elas pedem um recurso, então, geralmente vão até a secretaria ou enviam um protocolo para pedir o recurso, enviar o projeto, e aí há essa discussão para fazer essa transferência. Não é a gente que define, os centros de treinamento que define são as confederações. Então, cada confederação que decide qual é a especificidade do seu centro de treinamento. Vou te dar exemplo de alguns centros de treinamento. A gente mostrou o aqui da ginástica rítmica, né? Então, a Confederação Brasileira de Ginástica,
vai até o Ministério, diz que não tem recurso para esse centro de treinamento específico, porque desenvolve 6 modalidades diferentes dentro da ginástica, né? Então, nas trampolim, artística, rítmica, né? Enfim. Então, ele diz que para esse, especificamente, ele não apresenta um programa, e aí a gente pode fazer esse repasse, né? Mas tem, por exemplo, da vela. No ano passado, nós tivemos um centro de treinamento da vela, que ainda está em execução. Eles não tinham o recurso para ir até os Jogos Olímpicos. Então, realmente custear os treinamentos, os eventos que eles precisam, com competições, né, competições pré-olímpicas, até chegar aos Jogos Olímpicos. Então, eles levam um projeto, apresentam, e aí é feito. Então, essa parte especificamente é toda discricionária das entidades, né? Eles apresentam o programa, que aí precisa, claro, estar dentro das diretrizes do que o poder público, né, requer, mas são eles que apresentam, dizem onde quais atletas vão ser beneficiados. Tudo isso é discricionário mesmo das confederações, de quem quer que seja, na verdade, né? Em todas as esferas, seja com estados, municípios, organizações da sociedade civil, são eles que dizem o que eles precisam e quanto eles precisam, e aí a gente dialoga e vê como conseguir também apoiar dessa forma. Ainda temos espaço para mais 2 perguntas, e daí, logo após as respostas, encerramos. Olá, eu me chamo Pedro, se falou muito também sobre a questão de ter reduzido muito o orçamento para esportes, se falou de que tirou o Ministério para ficar quase com uma secretaria, assim, e de fato está tendo bastante corte de investimento, bastante diminuição nessa área, mas teria uma perspectiva de se recriar isso, ter um investimento maior novamente, assim, de se talvez criar um novo Ministério, alguma coisa que possa fazer um arcabouço de investimento maior dele? Mais alguém para uma última pergunta? A última aqui, já temos o colega ali. Boa tarde, Ronaldo Anias, sou Ronaldo Anias da Bahia. É uma pergunta e uma provocação. Humberto Panzetti, já o acompanho também Cássia, meio futuquento aí na questão do esporte. Já fui secretário de esporte, na verdade estou no esporte desde os 9 anos de idade. Está aqui o pessoal da Bahia, aqui da Sudesb, sempre estou batendo na porta. Depois que eu saí, a coisa reverberou mais ainda. Nós estamos implantando uma consciência a nível territorial na Bahia, muito mais nascendo da sociedade civil, em discussão da questão do esporte. Estamos também na ousadia fazendo um curso de gestão esportiva, em a qual nós estamos pleiteando aí justamente os secretários municipais. Então, disso aí, Humberto, a nossa inquietação é justamente com essa ponta. Nós que somos municipalistas, e a gente percebe justamente essa distância. A Bahia é um país, né, mas essa distância a qual o Estado já está há muito tempo tentando fazer, mas a política ela é muito dinâmica e a gente percebe que passa anos. Eu estou nessa conjuntura desde 2011 e quando termina essa conferência, as conferências municipais, desistir dos municípios. A gente percebe que as informações não chegam, o sistema municipal de esporte que a gente fala desde 2013 chamava a gente de louco, mas a gente percebe que agora é o momento que a cultura abraçou na pandemia. E aí eu quero parabenizar aqui o Instituto e agradecer a você, Caio, pelo convite de estar aqui. E é uma provocação, Humberto, de como é que essas entidades, quais são os planejamentos estratégicos a nível de Brasil, para justamente chegar na ponta que nós precisamos de informações, de trazer os secretários municipais de esporte, trazer os vereadores municipais, para entender a questão das leis, e isso é uma grande dificuldade, você sabe disso. Eu quero saber também se existe já algumas tratativas a nível
de programas, a nível de projetos, para que a gente possa reverberar isso na Bahia, né, e a gente também fazer a contribuição nossa. Alô, alô. A provocação, acho que merece uma provocação na resposta. Nós tivemos um período muito ruim, né, e sem aqui discutir questões políticas, vertentes políticas, eu sou uma pessoa do esporte. Mas nós conseguimos, com o fim do Ministério, incrível que pareça, com a retirada dos gestores municipais do Conselho Nacional e dos gestores estaduais. Ainda o estadual, naquele momento, o Ailton recorreu, a Mariana, todo mundo, e conseguiram manter. Mas imagina que nós passamos um período com o fim do Ministério, que os municípios foram tirados da discussão. Eu acho que essa sua provocação, ela cai muito bem para o objeto fim desse seminário. Porque agora nós temos, o que o Fernando falou muito bem, uma lei em que vai obrigar que todos criem os seus conselhos e os seus fundos. Então, obrigatoriamente, fazendo bem ou mal, com qualidade ou não, você vai ser obrigado a chamar a sociedade para discutir a política do seu município. Porque senão ela não vai executar recurso público federal, aí é um problema maior. Aí eu vou ter um prefeito que vai arrumar emenda com o deputado para uma reforma e eu não vou conseguir executar porque eu não tenho fundo. Então o momento também é muito bom para o esporte. Por isso que aí os conselhos de profissão estão correndo atrás das prefeituras, tentando buscar espaço e cadeira dentro dos conselhos. A Ordem dos Advogados está fazendo isso em alguns estados. Os clubes começaram agora com uma política sobre isso. Esse é o momento de nós participarmos da discussão. Então, acho que... Obrigado pela provocação. Sobre a questão do aumento do financiamento, né? É uma luta diária, né? Nós vamos disputar contra a saúde, educação, saneamento. Eu acho que nós temos que mostrar a nossa força, né? Eu acho que, tenho certeza, né? Que ter dados, mostrar a importância, ter indicadores, né? Nos auxilia muito para que nós possamos minimamente demonstrar o caminho que estamos seguindo, né? Demonstrar a necessidade. Nós tivemos uma perca em torno de 90% do orçamento do Ministério. Recuperar isso vai demorar algum tempo ainda, né? Espero efetivamente que o fundo seja regulamentado em breve. Acho que vai aumentar significativamente, e a lei das bets também, né? Há uma previsão orçamentária de aumento com a lei das bets, já tem uma previsão, né, de quanto aumentaria para o Ministério, para, enfim, para todas as entidades esportivas, mas não só, né, ter o aumento dessas ações, mas também é importante que, junto com o aumento do financiamento público, tenha os critérios aonde vão ser gastos esse financiamento, né, o controle social desse orçamento, né, e a transparência desse orçamento. Eu acho que são as três coisas que são necessárias, né, frente todo o nosso, as nossas ações, né. Isso que nós precisamos batalhar para aumentar o financiamento público na área do esporte, ele é fundamental. Isso preciso eu falar aqui. O orçamento do ano passado para o esporte foi de 1 bilhão e 700 milhões. O orçamento da União foi de 4 trilhões e 800 bilhões. Ou seja, nós temos 0,03% do orçamento da União. É muito pouco, certo? Sendo que 75% desse 1 bilhão e 700 milhões foram de emendas parlamentares.
discricionário mesmo para o Ministério, em torno de 500 milhões de reais. Um pouco mais, um pouco menos, mas eu fui pró-reitor de planejamento da Universidade Federal do Paraná durante 8 anos. Eu sei exatamente o custo que é, né, você manter uma estrutura, né, dentro do Ministério, dentro da universidade pública, que tem o seu compromisso social, né, e fazer isso de forma transparente. E quanto é necessário efetivamente aumentar, né, o orçamento público, mas sempre dentro desses princípios básicos da transparência, do controle social, né, e do foco de onde vão ser gastos os recursos. Bem, encerramos por aqui. Amanhã estamos de volta. Passo a palavra, então, para o encerramento, né? Algum comunicado? Gostaria de agradecer a todos os componentes da mesa, né? Vamos saudá-los com uma salva de palmas. Muito obrigado. Peço só para que vocês se juntem aqui para a gente fazer uma foto, um registro desse momento. Chama a nossa equipe de comunicação aqui para registrar. E peço que todos, antes, né, de ir embora, a gente só deixe aqui como, primeiramente, o agradecimento a todos e todas presentes por estarem conosco nesse espaço de hoje, pelo compromisso com a pontualidade. Foi fundamental para que a gente pudesse conduzir bem o nosso primeiro dia. E amanhã continuaremos, às 9 horas da manhã, aqui mesmo no auditório, tá bom? Com o nosso primeiro painel. O dia de amanhã está recheado de atividades. Lembramos também que, caso alguém ainda esteja com fone de ouvido, né, da nossa parte em que houve a tradução, deixar lá na frente na recepção. Mais algum aviso, Marcelo? E também lembrando que a lista de presença está aqui no QR Code, tanto na tela como também lá fora no salão nós temos. Agradecemos a todos vocês. Até amanhã.